Você já teve inveja de alguém? Você tem medo de pessoas invejosas? Você já foi vítima da inveja de alguém? Sabe que há muitas pessoas que têm medo desse nome, inveja. E há muitas pessoas que elas têm medo de invejosos porque são supersticiosas e entendem que uma pessoa invejosa, ela pode fazer algum trabalho, algum tipo de magia negra para poder tomar posse das coisas a qual essa pessoa tem inveja. Eu acho que esse medo nenhum de nós devemos ter. Essas coisas, elas não atingem aqueles que creem em Deus. Só que outras pessoas já têm um medo mais real de invejosos. Porque sabem que um invejoso, ele tem um problema, não deixa de ser um problema psíquico, que pode desencadear uma perseguição e pode trazer danos físicos. E esse sim, ele é existente. A gente já viu muitas vezes falar de pessoas que, por serem invejosas e não conseguirem controlar esse impulso, elas acabaram tramando, maquinando um mal à pessoa a qual ela invejava, e que isso, logicamente, acabou em tragédia. Mas você já ouviu falar de pessoas que invejam outras, não por aquilo que elas têm de bom, mas por aquilo que elas têm de ruim? Exatamente, de ruim. Alguém bom invejando alguém que é tremendamente mau, perverso, só porque esse é respeitado. Alguns dias, conversando com um rapaz que estava como detento, estava preso, e esse rapaz, ele falou o seguinte, ele falou assim: olha, eu queria ser como fulano de tal, e falou o nome de um homem que também estava preso. Ele falou assim: ele é respeitado aqui dentro, porque ele é mau. Eu não consigo ser mau, mas como que eu queria ser valente daquele jeito e ser respeitado? Isso me levou a pensar um pouco sobre a que ponto a inveja pode levar um homem. A que ponto a inveja pode levar uma pessoa. Alguém invejar o outro porque tem um carro do ano, porque tem uma fazenda, porque tem negócios bem-sucedidos, ou talvez até uma família hiper feliz, é algo que não deveria acontecer, mas nesse mundo de hoje, digamos assim, que é normal. Invejar alguém pelo mal que faz, ou por uma vida desregrada, isso praticamente se torna um absurdo na nossa mente. Só que o texto de hoje, da nossa reflexão de hoje, do nosso estudo de hoje, ele traz um conselho bíblico para esses que infelizmente invejam. E não é só o mal, invejam também o bem. A inveja não faz bem a ninguém, não faz bem ao invejoso e não faz bem ao invejado. Analise comigo o que está escrito em Provérbios capítulo 23 e no versículo 17. Provérbios capítulo 23, versículo 17 nos diz assim: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverarás todos os dias. Agora, se nós analisarmos um pouco para frente, no capítulo 24, e no versículo 1 e o versículo 2, o conselho do autor de Provérbios continua para nós da seguinte forma: não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles,
porque o seu coração maquina violência, e os seus lábios falam para o mal. E conclui aqui em Provérbios capítulo 24, o versículo 19 e o versículo 20, e diz assim: não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos perversos, porque o maligno não terá bom fruto, e a lâmpada dos perversos, essa se apagará. Eu gosto muito do Salmo 73 como um salmo de reflexão. É um salmo de um dos maestros do rei Davi, chamado Asaf. Nesse salmo, Asaf, ele abre o coração e ele fala sobre a inveja. Nesse salmo, ele fala sobre uma armadilha, uma rede da qual ele mesmo caiu e por pouco não conseguia se livrar dela. Asaf era um homem de confiança de Davi. E nesse salmo, no Salmo 73, ele diz que de tanto observar o injusto, de tanto observar o mal e ver a prosperidade do mal, ele invejou o mal, ou o homem mau. E ele diz que ao invejar o mal, ao desejar ser próspero como aquele que não temia a Deus, quase lhe resvaleceram os pés. O que significa isso? Quase que ele caiu em declínio, vou usar uma palavra aqui, não me entenda mal, em desgraça total. E ele diz que em alguns momentos ele teve vontade de chegar para as pessoas e falar assim: olha, não adianta temer e fazer a vontade de Deus, porque aquele que teme a Deus, ele aparentemente sofre. Sabe qual foi a resposta que Deus deu para ele? Deus mostrou para ele o fim do mal, ou o fim do homem mau, e que está em conformidade com o que está escrito no versículo 20, capítulo 24 e versículo 20 de Provérbios. Vou repetir: porque o maligno não terá bom fruto, e a lâmpada dos perversos se apagará. Ou seja, o que Deus mostrou para Asaf é que a recompensa do injusto nem sempre é aqui nessa terra. Nem sempre é enquanto ele está vivo aqui. Mas aquele que é injusto não herdará o reino dos céus. E aquele que, mesmo achando que não tem o suficiente, mas que aquilo que tem mantém-se com aquilo, com justiça e honestidade, esse sim prosperará. Talvez não prosperará financeiramente na terra como ele desejava, como ele queria, mas tenha a certeza absoluta que herdará as mansões celestiais. Por isso, esse assunto da inveja, ele deve ser algo a se pensar a cada dia. Esse assunto da inveja deve ser algo a ser ponderado a cada dia por mim e por você. Primeiro, eu não devo invejar a ninguém, mas principalmente invejar o perverso, invejar o mal, invejar aquele que não tem o testemunho cristão, que não faz a vontade de Deus. Analise comigo. Se o mal não persevera, se o mal não tem herança na eternidade, para que eu vou almejar algo que não tem a eternidade, algo que não tem parte na herança da eternidade? Ame a lei de Deus, seja honesto, seja fiel, seja grato a Deus por aquilo que Deus te dá. Lute a cada dia, mas com honestidade e sem inveja, por sua prosperidade. E se caso você não tiver tudo aquilo que você entende que você deveria ter, entenda que o melhor que você tem é Deus que está te dando, e está sendo abençoado por Deus, porque o melhor que você terá
é aquilo que Deus preparou com as suas mãos, que são as mansões eternais. Que Deus te abençoe.